Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos lista de livros. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a conversa vai ser sobre uma lista de livros que eu montei, que traz livros de mulheres, escritos por mulheres, desde a antiguidade até a Revolução Francesa, ali até o final do século XVIII. E a ideia de trazer essa lista de livros surgiu a partir da leitura deste livrinho aqui, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu reli esse livro, na verdade, agora no mês de abril. E olha que interessante, me deu vontade de reler esse livro porque eu estou lendo este outro livro aqui, que são os Diários da Sylvia Plath. Então, desde quando eu comecei a ler esse livro lá no comecinho de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, em várias passagens eu lembrava desse livro aqui da Virginia Woolf e isso foi criando uma vontade de ler, de reler O Teto Todo Seu. E eu fiz isso agora no mês de abril. Então, o que vai falar esse livro aqui? Esse livro, ele é um ensaio ficcional que foi feito a partir de duas palestras que a Virginia Woolf deu para mulheres em universidades na Inglaterra, ali em 1928. Ou seja, esse livro aqui ele já está para completar 100 anos. E nessas palestras, o tema era mulheres e ficção. Então ela criou uma narradora, protagonista, pensadora, enfim, uma personagem, Mary Seton, enfim, tanto faz o sobrenome, né? Uma Mary qualquer, que vai pensar essa coisa da mulher e da ficção. Então nós vamos acompanhar aqui ao longo dessas páginas essa pessoa, essa personagem que ela criou, pensando, estudando, vivendo situações em que se enquadra essa questão da mulher e da ficção. Então, uma das primeiras coisas que ela percebe é que existem poucos livros, ou quase nenhum livro, né? Se você olha o cânone literário daquele momento, né, um século atrás, se você olha o cânone literário, quase não aparecem mulheres, né? O que aparece são mulheres que para elas eram muito recentes, então, que eram do século XIX, né? Então, Jane Austen, né, que está na virada do 19 para o 20, bem no início do 18 para o 19, bem no início ali do 19. Você tem Jane Austen, você tem Mary Shelley, você tem as irmãs Brontë, George Eliot, enfim. E só que antes disso, você não tem. E aí, quando você vai ver a lista desse cânone, todo o restante é muito formado por homens. E aí ela vai entender o porquê que não tem. Então ela vai ver que as mulheres não tinham acesso à educação, por exemplo, que as mulheres não tinham uma renda que permitissem a elas poderem desenvolver, né, a escrita, que a renda ou era do pai, ou quando casava, se tornava renda do marido. Ela não tinha um espaço dela, um espaço próprio para poder criar. Ela vai falar, inclusive ela vai citar o sobrinho da Jane Austen, que fala que a Jane Austen escrevia na sala de estar. Então você não tinha a privacidade, né, um teto todo seu. Né? E daí que vem também um pouco o nome do livro, né, um teto todo seu. Porque o que ela vai defender aqui nesse livro é que as mulheres precisam de um espaço só delas e também de uma renda fixa. Ela vai colocar ali 500 libras para conseguir produzir. Então esse livro aqui, eu já vou deixar ele de indicação, ele é incrível, assim, eu acho muito inteligente a forma como ela faz, as discussões que ela traz, né, como ela aborda esse tema. Então, por exemplo, ela vai falar, será que se Shakespeare tivesse tido uma irmã gêmea com o mesmo talento dele, essa irmã gêmea seria né, a mulher, assim como Shakespeare é esse grande escritor, ela seria essa grande escritora, assim como Shakespeare foi? E ela chega à conclusão que não seria possível, por melhor que fosse o talento dela. Ou seja, não basta ter talento. Então, e outras situações que ela vai trazendo aqui, que eu acho que são muito importantes e muito interessantes. Essa edição ela consta também com o pós-fácil da Noemi Jaffe, e que é um pós-fácil muito bem feito, né? Que ela faz um grande apanhado geral do livro, porque esse livro, embora ele seja curtinho, ele não é um livro fácil de ler. A gente entra um pouco no pensamento, né, dessa personagem que ela criou e vivendo ali as situações. Então, por exemplo, ela vai entrar na biblioteca, ela não pode entrar porque ela não tem autorização de um homem, né? Então, e aí ela vai refletindo, né? Ela vai no jantar, ela reflete, ela lê um livro, ela olha estantes, né? Vários livros, aí ela vê como ela faz meio que um apanhado geral assim da história da literatura, assim. Então ela vai
pegar livros, né, ali da época moderna, época de Shakespeare, um pouco mais para frente, até chegar no século XIX, até chegar ali no início do século XX, onde ela está, né? Então, como que vão aparecendo esses livros e como essas mulheres vão aparecendo. Ela fala também que as mulheres não estão na história com H maiúsculo, vamos dizer assim. Então, você tem aqui e ali, você tem uma, sei lá, uma Cleópatra. Dali a pouco aparece uma Joana d'Arc, uma Elizabeth I, enquanto que você tem muitos homens e grandes heróis, grandes reis, grandes lideranças, né, masculinas, né, femininas não aparece muito na história. E ela vê também que a mulher, enquanto personagem da literatura, ela está desde sempre. Então, os homens escrevem muito sobre as mulheres. E por que não as mulheres escrever sobre si próprias, e, né, enfim. Então, enfim, são várias coisas aqui, então você vai abrindo várias caixinhas aí para discussão. Então, fica muito aqui a indicação desse livro. A partir dele, decidi montar essa lista, porque diante de todas essas questões que ela coloca aqui, ainda assim a gente encontra livros escritos por mulheres ali desde a antiguidade até a Revolução Francesa, né, até o final do século XVIII. Eu escolhi esse período porque no final do século XIX a gente já conhece mais escritoras, né, as escritoras mais conhecidas, século XIX, século XX. Eu acho que é uma tentativa de ir para além desse texto e colaborar no sentido da gente conhecer essas histórias, já que elas estão de fácil acesso para a gente, no sentido de estarem no nosso idioma, no sentido de estar disponível para venda. Então, eu acho importante sempre valorizar a literatura e indicar, porque às vezes a gente realmente não fica sabendo. E aí aqui também é uma forma da gente conhecer essas obras e poder ler. Eu vou citando aqui os livros e vou falando sobre eles brevemente com base no que está escrito aqui na Amazon mesmo. Então são livros que a gente consegue encontrar facilmente para comprar. Então, na antiguidade são 3 livros. O primeiro deles é o da Enheduanna. Esse livro eu já li, inclusive, que nesse livro ele tem, vou deixar as imagens aqui, tá? Esse livro ele tem um poema que se chama A Exaltação de Inanna, que foi escrita pela Enheduanna, e tem também A Descida de Inanna ao Mundo dos Mortos. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a deusa Ishtar, que também tem esse texto, A Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos, que é a versão Acádia, Inanna é a versão Suméria, vou deixar aqui nos cards. E sem ser nessa quarta-feira próxima agora, na outra, primeira quarta-feira de maio, eu vou fazer um vídeo só sobre a Enheduanna lá no projeto. Então fiquem atentos aí que muito em breve nós vamos conversar sobre essa mulher incrível do 3º milênio antes de Cristo. E aqui na Amazon eles dizem o seguinte, ó, seu nome era Enheduanna, não apenas a primeira poeta mulher da história, mas a primeira pessoa de qualquer gênero que escreveu e assinou o que chamamos de literatura. Então na época dela, as pessoas que escreviam, elas não assinavam. E ela foi a primeira a assinar um texto literário na história, a primeira pessoa da história a assinar um texto literário. Aí fala, a exaltação de Inanna não é apenas um poema de louvor à deusa, mas uma obra sofisticada sobre tensões político-religiosas e sobre o próprio fazer poético. Uma profissão de fé no poder das palavras, que temos o privilégio de ler pela primeira vez numa tradução poética completa para o português, realizada por Guilherme Gontijo Flores. Então, sem ser nessa quarta-feira, na outra, né, a primeira quarta-feira de maio, nós vamos conversar aqui sobre Enheduanna. Aí o segundo livro que eu vou trazer é Fragmentos Completos de Safos, né, Safos de Lesbos, também traduzida pelo Guilherme Gontijo Flores. Vai dizer o seguinte: nascida na ilha grega de Lesbos, Safo viveu entre os séculos 7 e 6 e a qualidade de sua poesia, elaborada para o canto ao som da lira, fez com que o culto a seu nome permanecesse vivo até os dias de hoje. E aí fala que a obra dela é muito fragmentada, né? Então esses fragmentos foram juntados aqui pela editora 34 para fazer essa edição. Aí o presente volume bilíngue, organizado, traduzido e apresentado e anotado por Guilherme Gontijo Flores, une toda a produção de Safo que se conhece até hoje, incluído um poema encontrado em 2004 e 2 poemas recém-descobertos em 2014. Aí, para finalizar essa parte da antiguidade, tem o livro Alexiada, de Ana de Conema. Essa Ana, ela era filha... Esse livro, na verdade, ele está na virada ali da Idade Antiga para a Idade Média, porque ela era filha do imperador de Bizâncio, Aleixo I, e ela faz uma crônica, esse livro é uma crônica do reinado de seu pai. Ana, com sua perspectiva única como membro da família imperial, tece uma narrativa envolvente que ilumina não apenas os eventos históricos, mas também as complexidades das relações humanas
e o papel das mulheres na sociedade bizantina. Bom, agora indo para a Idade Média, eu também separei mais 3 livros aqui. O primeiro deles se chama Física. Ele foi escrito por Santa Idelgarda de Bingen. Ela foi uma abadesa beneditina alemã do século XII e doutora da igreja. E ela também foi naturalista, né? Ela também foi uma estudiosa. E aí aqui na Amazon ela diz o seguinte: Física é uma enciclopédia sobre as características e a utilidade dos elementos mais comuns e abundantes na criação escrita entre 1150 e 1158. Este foi o primeiro livro de ciências naturais do Sacro Império Romano Germânico e a base para o estudo da botânica na Europa durante toda a Baixa Idade Média até o século XVI. A obra compõe-se de 9 partes que descrevem diversas criaturas e substâncias, vegetais e minerais presentes na natureza, indicando seu uso terapêutico para a prevenção e cura de males físicos, mentais e espirituais do ser humano. Cada capítulo define um elemento segundo os vetores frio, quente, seco e úmido, explica suas virtudes e perigos e conclui com sua forma de preparação e utilização. Então foi uma estudiosa nessa abadesa e se tornou santa também da Igreja Católica. Outro livro, que esse aí eu acho que ele já é conhecido aqui, que é o A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan. Então, a Christine de Pizan, ela escreveu entre 1404 e 1405. Ela nasceu em Veneza, e aqui diz o seguinte: inspirada na Cidade de Deus, de Santo Agostinho, Christine de Pizan concebeu uma cidade utópica composta exclusivamente por mulheres ao abrigo das calúnias e injustiças dos homens. Em seu livro, a autora, hoje reconhecida como a primeira mulher a viver profissionalmente de sua escrita, recupera figuras femininas de diferentes épocas, guerreiras, artistas, sábias, amantes e santas, reinterpretando-as como símbolos de resistência e sabedoria, recorrendo à história, às mitologias gregas e romana, aos poemas de Ovídio e Virgílio, a episódios da Bíblia, contos de Boccaccio e mais um sem número de fontes. Christine debate com grandes nomes do pensamento e da retórica, como Aristóteles, Cícero e muitos outros. Então, é um livro que eu quero muito ler. Ainda não tenho ele, pretendo adquiri-lo em breve. Outra indicação, essa aqui acho que é o bem menos conhecido, é o Os Lais, de Marie de France, acho que é assim que fala. Ela foi uma poetisa que viveu na Inglaterra, só que ela escrevia em anglo-normando. Ela é famosa por adaptar as lendas bretãs para a forma poética. Então, nessas Lais, né, diz assim aqui na Amazon: escrita por uma das primeiras e mais influentes poetisas da Europa, esta obra-prima literária transcende séculos por trazer aos leitores modernos uma fascinante tapeçaria de amor, aventura e magia. Cada lai é uma jornada para o universo onde cavaleiros enfrentam desafios impossíveis, amantes navegam aos perigos do desejo proibido e criaturas sobrenaturais tecem fios invisíveis do destino humano. Deixe-se envolver pela intensidade do amor cortês em Lanval, onde um cavaleiro encontra uma dama de beleza celestial, ou pela emoção vou escrever o nome que eu não vou saber falar, onde um romance trágico é marcado por transformações e segredos. Então, vou deixar a fotinho do livro aí, pouquíssimo conhecida, a tradução é de Christian Carsten. Muito interessante, nunca tinha ouvido falar, veio da pesquisa aí. Da Idade Moderna, o primeiro livro é um livro que eu acho que é bem conhecido também, que é o A Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette. É outro livro que eu quero ler muito. Esse aqui eu não estou consultando na Amazon, não. Estou consultando no site da editora Herculano. Que, aliás, caríssimo o livro, mas a edição também é belíssima. Diz assim: ambientada na corte francesa do século XVI, a Princesa de Cleves explora os dilemas entre desejo e moralidade, centralizando a história da jovem Madame de Cleves, que se vê dividida entre a paixão pelo duque e a fidelidade ao marido. O livro aborda temas tanto universais quanto atemporais, como paixão, honra e liberdade de escolha. Madame de Lafayette, membro da pequena nobreza e frequentadora da corte de Luís XIV, soube transformar sua vivência em uma narrativa pioneira do romance psicológico. Quero muito ler esse livro. Outro livro que eu trouxe aqui também é o livro da Vida, da Santa Teresa d'Ávila. Até a chegada dos manuscritos de Santa Teresa, a Igreja Católica vivia sob os preceitos do teocentrismo. O que fez esta mulher letrada uma raríssima exceção para sua época, autodidata e visionária, foi tirar Deus do centro do universo para colocá-lo no cerne da alma. Em outras palavras, trouxe à tona a figura do homem moderno, que vive em busca de si mesmo e está pronto para experiências místicas.
Livro da Vida é o clássico mais lido pelos espanhóis depois de Dom Quixote, de Cervantes. Tem também o Da Alemanha, da Madame de Staël, acho que é assim que fala. Aí aqui na Amazon diz, Madame de Staël é uma das figuras mais fascinantes da França nos finais do século XVIII. Nascida Annie-Louise Germaine Necker, a parisiense se destacava nos salões iluministas com sua inteligência vívida e posições fortes em questões de literatura e política, o que a colocaria mais tarde em rota de confronto com Napoleão. De sua influente produção que marcaria o pensamento europeu do século XIX, Da Alemanha é o livro mais importante, pois, opondo as culturas latina à germânica, acaba por articular a concepção moderna de literatura, ou seja, ao descrever a Alemanha e seus costumes, literatura, filosofia e religião, articula a concepção moderna de literatura. A tradução é de Edmir Mício, ele é da editora Unesp, esse livro. Esse livro aqui, esse próximo, gente, eu já até baixei ele. Ele, inclusive, ele tá no Kindle Unlimited, para quem tem. Eu fiquei abismada quando eu li sobre esse livro, assim, porque eu não fazia ideia da existência desse livro. Eu falo que eu baixei ele, na verdade eu peguei ele emprestado no Biblion. Não sei se ele tem no Mac Livros, porque eu ainda não consegui acessar o Mac Livros por motivos de gov.br. Mas no Biblion tem, eu já até peguei emprestado porque eu fiquei impressionada. Veja só, o nome do livro se chama O Mundo Resplandecente. A autora é Margaret Cavendish. E a tradução é de Milena Cristina da Silva Baldo. Aí, olha só. Nessa história de 1666, a autora explora um mundo alegórico e satírico acessado por um portal mágico no Polo Norte. Diante de seres bizarros que ainda não entendem o verdadeiro significado da ciência e filosofia, Margaret Cavendish não vê remédio senão ensiná-los e tornar-se sua imperatriz. É dessa forma que a descrição de um novo mundo, chamado Mundo Resplandecente, texto precursor da ficção científica contemporânea, veja bem, explora questões como ciência, gênero e poder, incorporando elementos típicos da filosofia utópica e do romance de aventura, em uma leitura imprescindível para compreender a mentalidade da época. Aí mais para baixo. Margaret Cavendish viveu a Revolução Científica e participou do Novo Mundo como uma das figuras mais singulares do século XVII, uma mulher que ousou se aventurar pelas esferas masculinas da política, das ciências e das letras. Contemporânea de Newton, Descartes e Leibniz, Cavendish transforma uma viagem fantástica por uma terra estranha habitada por animais falantes e em um desafio para a imaginação e o pensamento contemporâneos. Mas eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, 1666. Então, assim, se é realmente tudo que diz aqui, eu sei, né? Mas quero ler. Fiquei abismada. Mais uma indicação aqui, eu acho que essa é um pouco conhecida também, que é o Reivindicações dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Estou lendo aqui porque o nome é difícil para dizer. Ela é a mãe da Mary Shelley, ela foi a mãe da Mary Shelley. E aí diz aqui, abre aspas, não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas, fecha aspas. Com esse argumento, Mary criou as bases para a luta pela igualdade de gênero em 1792. Considerado um dos documentos fundadores do feminismo, Reivindicação dos Direitos da Mulher é um verdadeiro eco em prol de mudanças e leitura fundamental para entender questões ainda tão presentes em nosso tempo. E por fim, ainda nessa esteira, né, de reivindicações do direito das mulheres, a gente tem o livro da Olympe de Gouges, com tradução de Leandro Cardoso Marques da Silva. O livro é Avante Mulheres, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e outros textos. Nossa, quase não saiu cidadã, vocês viram, né? Dramaturga e ativista política à época da Revolução Francesa, a autora apresenta nessas linhas as bases das defesas dos direitos da mulher, da abolição da escravatura dos negros, da liberdade de expressão e entre outras pautas extremamente atuais. Essa edição inclui também a icônica obra Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, uma carta aberta à rainha Maria Antonieta em defesa dos princípios fundamentais aos quais todas as mulheres teriam direito. Princípios esses negligenciados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os escritos aqui apresentados demonstram a genialidade e a coragem de uma das mais brilhantes intelectuais do século XVIII. Uma obra de inspirações múltiplas para os interessados no feminismo, na Revolução Francesa e nas grandes lutas por liberdade e garantia de direitos. Então, eu quis trazer aqui livros que estivessem ao nosso acesso, no nosso idioma, que a gente consegue comprar
que versam sobre várias temáticas. Então você tem questão de vida religiosa, você tem ciência, você tem poesia, você tem aventura, você tem livros que falam sobre os direitos da mulher, sobre o espaço da mulher. Então eu acho que é importante a gente ter o conhecimento de que esses textos existem e lê-los, né, também para a gente conhecer a produção dessas mulheres que enfrentaram tantas barreiras, né, para escrever. Hoje nós temos menos barreiras, mas ainda assim nós continuamos tendo barreiras, nós precisamos do nosso teto, né, do teto todo nosso, nós precisamos da renda para que a gente consiga fazer aquilo que dá sentido, aquilo que a gente gosta, não só aquilo que culturalmente ou socialmente nos é imposto por sermos mulheres, né? Então eu acho que fica aí então a reflexão a partir da leitura desse livro incrível que eu recomendo para todo mundo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!